Seja muito bem-vindo à nossa leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Hoje é a nossa leitura comentada de número 18. Eu sou o Madison, este aqui é o meu sinal. Seja muito bem-vindo. Hoje é uma leitura comentada especial, em que a gente está comemorando 18 leituras comentadas. O número 18 é um número muito importante para mim e para a Raquel, porque nós começamos a namorar dia 18 de julho. Então, em breve, a gente vai completar aí já 16 anos entre namoro, noivado e casamento. Esse ano, em julho, inclusive, a gente vai comemorar 13 anos de casados. Para a gente é um marco muito importante mesmo. Foi uma caminhada bem longa até agora e a gente está desenhando novos passos aí para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, para os filhos que vamos ter e também para nosso trabalho na Universidade da Libras e os novos passos que a gente está preparando aqui para vocês. E hoje, na nossa continuidade aqui da leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, se é a sua primeira vez que está chegando aqui, só contextualizando para quem é a primeira vez. Esse livro aqui, chamado Escrita de Sinais Sem Mistérios, o sinal do livro é assim. Ele mostra para você, te ensina passo a passo como você ler e escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting e no Brasil conhecido por escrita de sinais. Talvez seja a primeira vez que você está participando aqui, talvez seja a primeira vez, na verdade, que você está vendo a escrita da língua de sinais, mas fica muito tranquilo. Eu vou mostrar, inclusive, um sinal já escrito aqui, olha, escrito aqui no papel, isso. Esse aqui é esse sinal aqui, ó. Olá, seja muito bem-vindo, né? Olá. E esse livro aqui, ele foi escrito logo lá no nosso começo do trabalho da Universidade da Libras, quando ainda chamava Libras Escrita, cujo sinal é esse aqui, a nossa empresa. E naquele momento lá, teve algumas questões muito interessantes daquele momento, mas vou falar mais sobre isso mais à frente, hoje na nossa leitura comentada. Se você ainda não tem o seu livro, fica tranquilo, porque você pode acompanhar a leitura aqui comigo, eu vou lendo. Mas, obviamente, se você quer aprender ainda mais desse universo da Libras, se aprofundar ainda mais, vencer os desafios e as dificuldades que você está enfrentando no seu aprendizado da Libras, ou mesmo se você já sabe a Libras, mas você quer aprender ainda mais, quer se aprofundar ainda mais, para poder estar mais próximo do surdo, se conectar, entender de verdade aquilo que os surdos estão passando para você. Eu sei que é desafiador esse processo de aprendizado da Libras. Eu sei que tem muita gente que tem muitas dificuldades, como eu tive também lá atrás. Talvez hoje eu compartilhe um pouco mais da minha trajetória sobre isso, de alguns fatos que eu estava refletindo esses dias aqui em conversa com a Raquel e que eu acho que eu nunca revelei de forma pública. Então, se encaixar na leitura de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas seja muito bem-vindo. Você pode adquirir, garantir o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios lá no nosso site. Vou deixar o link logo aqui para você, mas também o link aqui na descrição, que você pode ir lá, ver como é que funciona o livro, ver também que ele é referência em concursos públicos, escolas em todo o Brasil, e ver também o que, que as pessoas falam sobre o livro, tá? Mas, sem mais delongas, a gente vai continuar a nossa leitura comentada aqui da página 55. A gente está ali no capítulo 1, A Humanidade e a Escrita, e essa seção aqui é As Línguas de Sinais e a Escrita. Então, eu vou lendo, vou comentando, vou linkando com outras áreas do aprendizado da Libras, com exemplos da Libras, exemplos de frases, exemplos de escrita da língua de sinais, também na prática, para que você possa realmente aprender, se desenvolver e avançar na Libras. Essa questão de lembrar, né, do meu começo, desse começo, inclusive, de escrita do livro, quando a gente estava fazendo, inclusive, a primeira edição, o processo de fazer a primeira edição do livro foi um processo muito intenso para mim e para a Raquel. A gente investiu, tipo, eram mais de 10 horas de trabalho por dia, totalmente focado no livro, porque a escrita da língua de sinais ela trouxe uma profundidade muito grande para a sinalização minha e da Raquel, e a gente queria compartilhar isso com mais pessoas. E essa série de leituras comentadas que eu estou fazendo agora é justamente com esse objetivo. Então, se você tem algum amigo, amiga, algum colega que está aprendendo a Libras ou que trabalha com a Libras de alguma forma, que quer se desenvolver mais nessa área, compartilha a live, marque ele aqui nos comentários também.
conforme for a rede social que você está assistindo aqui, para que ele também tenha o privilégio de se desenvolver ainda mais na Libras, como eu e Raquel temos feito ao longo desses mais de 22 anos que eu estou no caminho da Libras, e a Raquel, obviamente, a vida inteira praticamente, né? Ela se tornou surda aos 10 meses. Então, vamos lá. Por muitos séculos, as línguas de sinais foram consideradas gestos, mímica, comunicação arcaica, ineficaz, diabólica, representação das línguas orais e tantos outros termos errôneos. Uau! Eu acho que dá vontade de riscar essa frase aqui por muitos séculos e colocar: até os dias de hoje, as línguas de sinais são consideradas gestos, são consideradas mímicas, são consideradas comunicação arcaica, são consideradas eficazes por muita gente. Ainda são consideradas praticamente diabólicas, você já deve ter. Eu não sei você, mas a Libras, em especial, foi a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida. Eu comecei a aprender Libras, eu era adolescente. Na verdade, minha mãe me conta a história de que a minha gestação ela teve 10 meses e meio. Ou seja, em vez de dos 9 meses que todo mundo tem, eu nasci de 10 meses e meio. A história disso aí é bem longa, mas o resumo é que minha mãe tinha ido, meu pai já tinha levado minha mãe na maternidade para fazer meu parto e tal. Minha mãe já sentia umas dilatações e uma, duas vezes o médico falou que não estava na hora, deu uma injeção na minha mãe, mandou ela voltar para casa. E aí o tempo foi passando, né? E meu pai muito incomodado com isso, minha mãe também. E aí eles falaram assim, gente, não faz sentido, eles tá errado isso que o médico está fazendo. E aí teve um dia, estava tendo greves nos hospitais, e tal, teve um dia que meu pai, minha mãe começou a sentir novamente dilatação, meu pai levou ela para a maternidade. Chegando lá, o médico falou assim: não, não tá na hora não, não tem a dilatação suficiente ainda e tal. Meu pai falou assim: não, meu filho vai nascer hoje. Foi desafiador naquela época, os hospitais estavam em greve, enfim, várias questões de convênio com o SUS e tal. E aí, quando o médico foi atender os pais, na verdade, esse médico ele percebeu, foi o que atendeu o processo, ele percebeu que ele estava errado, né? Percebeu que ele tinha calculado errado o tempo do meu nascimento e tal. E então ele deu no pé, já estava quase terminando o turno dele de trabalho, ele deu no pé. E aí, quando chegou o outro plantonista, esse plantonista percebeu que estava errado na forma como tinham sido feitos os atendimentos anteriores para minha mãe. E então chamou meus pais para conversar. E nessa conversa, ele falou para meus pais assim: olha, depois que passa de 9 meses de gestação, o bebê que está ali dentro, ele já não tem mais essa comunicação tão direta com a mãe. Ele está ali, mas ele está independente. Então, ele precisa de comer, ele sente fome, sente sede. E só aquilo que a mãe dá para ele através do cordão umbilical já não é suficiente mais. Ele precisa, ele está ali, já está independente. É por isso que a criança nasce com esse princípio, quando completa 9 meses. Mas o seu filho passou desse tempo. Então, ele já está independente lá dentro. Então, ele tem as necessidades fisiológicas dele e ele faz essas necessidades fisiológicas lá. E, consequentemente, isso é tóxico para o ser humano. Ficar lá assim não pode. Então, seu filho, infelizmente, ele vai ter sequelas se ele nascer. O que eu recomendo é que, vocês façam um aborto dele.
porque pelo menos vai preservar a vida da mãe. Depois vocês podem ter outros filhos. Seu filho, com certeza, se ele nascer, a mãe pode morrer no parto, ou pode morrer os dois, ou talvez seu filho nasce deficiente, talvez ele conseguiu viver alguns anos de vida, mas com certeza seu filho vai ter sequelas se ele viver. Dependente da vida que ele tem, do tempo que ele tiver, vai ser muito trabalho para vocês como pais, vai ser muito difícil para vocês e seu filho com certeza vai ter alguma deficiência física, intelectual ou no mínimo ele vai ser surdo. E quando o médico falou isso aí para minha mãe, pai, meus pais falaram assim, não, nosso filho vai nascer sim, independente de como nosso filho nascer, nós vamos amá-lo, nós vamos cuidar dele, nós vamos dar a melhor educação que nós pudermos dar para ele. E se meu filho nascer surdo, minha mãe falou, eu vou aprender língua de sinais. Eu sou de 87. Que informação que se tinha disso naquela época, né? 1987 é justamente o ano em que foi criada, que foi fundada a FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. O sinal da FENES é assim, que significa união, da integração dos surdos. E meu pai insistiu pelo meu parto, o médico pediu que levasse minha mãe para observação, depois para a sala de parto. Meu parto foi via fórceps, foi extremamente desafiador para minha mãe. Fórceps são ferros que são utilizados para poder puxar o bebê quando ele não tem força para nascer sozinho e quando a mãe também não está com força o suficiente para poder fazer o que ela tem que fazer no momento do parto. É muito traumático para o bebê. Bom, você está me vendo aqui, obviamente eu não morri ainda, né? Eu vivo, saudável, a minha saúde é incrível, eu tive uma saúde incrível a minha vida inteira praticamente, tive alguns desafios na minha infância, mas lembrar, ler aqui, lembrar disso, lembrar de como que a sociedade ignora o poder da língua de sinais, de como que as pessoas ignoram a possibilidade de comunicação com a língua de sinais, de achar que são gestos, de achar que é mímica, de achar que é uma comunicação arcaica, de achar que ela é ineficaz, muitos considerarem que é uma comunicação diabólica ao longo da história da humanidade, até hoje. Você vê pessoas fazendo esse sinal, que significa eu te amo, é o sinal de a letra I de I no inglês, L de love, e o Y, né, de you, I love you. Esse sinal aqui se tornou o sinal internacional, praticamente, nas línguas de sinais, que significa eu te amo, né? Um sinal completo. Existem outras formas, você pode falar eu te amo, mas esse sinal já tem que escrever aqui para você, escrever ele, escrito, eu te amo. Eu não sei exatamente o quanto que ter ouvido essa história na minha infância, tantas e tantas vezes, me aproximou da língua de sinais, me influenciou de alguma forma, mas o fato é que quando eu era adolescente, a gente congregava numa igreja que tinha um ministério com surdos. Nessa época, meu pai já era falecido há alguns anos. Ele faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. E nessa igreja tinha um ministério com surdos. E eu ficava sentado, né, com minha mãe, meu irmão ali. Meu irmão era pequeno ainda. Eu já tinha mais ou menos uns 12 anos, eu acho. 12, alguma coisa assim. E eu passei a ver, né, que tinha essa sinalização ali, a intérprete fazendo, foi, assim, paixão à primeira vista com a Libras, né? A Libras é algo, assim, tão, tão incrível, tão apaixonante. Você que está aqui,
Se você não sabe nada da Libras ainda, você vai descobrir o quão ela é apaixonante. E se você que está aqui já está no processo de aprendizado da Libras, eu sei que tem muitos fatores diferentes, né? Muitas razões diferentes para alguém se aproximar, se interessar em aprender a Libras. O meu foi esse. Estava na igreja, vi a intérprete sinalizando, vi que tinha surdos ali, e eu me interessei, minha mãe percebeu. Aí a gente descobriu que ia ter um curso de Libras ali, eu comecei a fazer esse curso. E eu realmente gostaria de dizer para você que foi muito fácil aprender a Libras. Mas não foi. Até então, naquela época, eu nunca tinha feito algo tão desafiador. E talvez seja a sua experiência com a Libras também. O desafio, da dificuldade. Quão difícil é entender, quão difícil é saber exatamente como passar algo para Libras. Eu sei que isso é frustrante. Quando eu já era casado com a Raquel, né? Tinha um ano de casados, a gente foi participar de um encontro nacional de jovens surdos. Esse encontro acontece até hoje. É tipo um retiro que os surdos fazem, só jovens surdos. E é só surdo que pode participar, mas eu fui convidado pelos surdos para participar ali como intérprete voluntário. Foi uma experiência incrível para mim. Incrível, incrível, incrível. Eu lembro até hoje. Todos os palestrantes eram surdos. Palestrantes que estavam viajando de bicicleta para poder ensinar Libras nos lugares. E uma jovem que viajava sozinha, mulher viajando, mulher surda, viajando pelo mundo, vários países. Ela já tinha passado em vários países, sempre morando no Brasil, mas fazendo viagens internacionais. E, e várias outras pessoas com histórias incríveis, de projetos incríveis que estavam desenvolvendo, estão desenvolvendo, muitos deles continuam ainda no Brasil. E naquele dia, uma dessas pessoas que estava palestrando ali, no final da palestra, mostrou uma frase assim, o último slide da palestra. Seja a mudança que você quer ver, seja a mudança que você quer ver no. Aquela frase mexeu no fundo, assim, profundamente comigo, sabe? Porque nessa época, deixa eu ver, já tinha 9 anos que eu estava nesse caminho, né, da Libras, já finalmente já tinha me tornado fluente, né? Para quem sabe minha história, eu fiquei 6 anos aprendendo a Libras com cursinhos tradicionais. Primeiro esse curso na igreja, depois de alguns anos o curso numa instituição de surdos. E naquele processo, o que eu mais queria era entender realmente como que a Libras funciona. Mas para que eu queria isso? Para que eu queria entender a Libras? Para me comunicar com surdos, óbvio. Para ter esse contato com surdos na igreja. Na rua onde eu morava tinha um surdo também, todo mundo chamava ele de Mudinho. Eu nunca chamei ele de Mudinho, eu achava estranho isso. Eu descobri que o nome dele era Reginaldo. Alguns anos depois, ele me chamou para interpretar o casamento dele. Na verdade, foi por acaso, né? Aliás, eu não tinha casado com a Raquel ainda. Eu nem lembro se nessa época que eu fui interpretar esse casamento dele, se eu já era casado com a Raquel, se eu namorava a Raquel, eu não lembro. Eu sei que eu fui sozinho e chegando lá, ele me chamou para interpretar, porque não tinha outras pessoas ali disponíveis. A pessoa que tinha se comprometido a interpretar tinha faltado, e então ele me chamou para interpretar o casamento dele. Imagina a emoção, né? Ele me viu crescer, né, praticamente. Ele era mais velho do que eu, é mais velho do que eu, morava na mesma rua. E, e tinha outros surdos no meu bairro também, que eu sempre via eles conversando entre si, né? E eu ficava curioso, óbvio, né? O que eles estão falando, né? Então, quando finalmente eu tive essa oportunidade de aprender a língua de sinais, e eu achava que ia ser fácil de aprender,
E foi muito frustrante para mim não conseguir me comunicar com os surdos. Eu lembro que eu fui desses surdos do bairro, tinha um folhetinho assim, que eu tinha pego na igreja, era um folhetinho que dizia assim: você precisa crescer espiritualmente. Que era um folheto com o objetivo de entregar para surdos que em algum momento tinham frequentado uma igreja, mas que tinham parado por alguma razão que seja. E era um estímulo para eles se desenvolverem mais na fé em Deus e tal. E o que estava escrito no folheto tinha escrito ali assim: você precisa crescer espiritualmente. Eram as palavras que estavam lá. Eu entreguei esse folheto para ele na esquina da minha casa. Nessa época, talvez tivesse 1 ano, 2 anos que eu estava aprendendo Libras. Eu já ajudava na igreja, mas ele não entendeu nada. Ali eram desenhos que tinham ali de um bonequinho fazendo, era um folheto de aqueles folhetos pequenos assim, talvez já tenha recebido algum pequeno assim. Só tinha escrito isso. Esse sinal desenhado lá e a palavra você, na outra folhinha esse sinal aqui, que significa precisar, depois tinha esse sinal aqui, que embaixo dele estava escrito crescer, e o último sinal que tinha lá era esse sinal, que embaixo estava escrito espiritualmente. Eu entreguei esse folheto para ele viu que estava ali, perguntou para mim o que, que era, eu sinalizei isso, ele não entendeu, foi nada. Ele não entendeu o português, ele não conseguiu discernir esses sinais através dos desenhos que estavam ali, e ele não entendeu o significado disso. Por que ele não entendeu? Porque isso aqui realmente significa você. Isso aqui realmente significa precisar, é algo que você precisa muito. Alguns contextos pode significar, inclusive, fome também. Não, tô com fome, sabe? Ou eu tô apertado para ir no banheiro, não, preciso ir no banheiro agora. Sabe? Então dá a ideia de algo que você precisa muito. Né? Mas esse sinal aqui, que sim, ele pode significar crescer. Mas esse sinal não pode ser usado no sentido de crescer espiritualmente, porque isso aqui seria o crescer de estatura física. Então, você era dessa altura, uma criança, na verdade. A criança era dessa altura, cresceu mais um pouco, ó, já está batendo aqui em mim. A gente fala isso. Já está batendo aqui em mim. Ó, você está crescendo. Mas não tem nada a ver com crescer espiritual. E esse sinal aqui significa Espírito Santo, né? E não espiritualmente. São significados diferentes. Mas naquela época eu não sabia. Talvez as pessoas que produziram esse material também não soubessem disso. E toda essa história desse desafio de comunicação com surdos começa com isso aqui. Porque por muitos séculos, aqui eu estou lendo o livro Escrita de Sinais e Mistérios, a página 55, por muitos séculos, as línguas sinais foram consideradas gestos. Talvez você, que está participando aqui comigo, também já tenha considerado elas gestos, porque você não sabia, não te disseram. A escola não te ensinou isso. Você vê como que é importante ter a Libras nas escolas, né? Mímica. Eu lembro quando eu era criança, na igreja também, tinha um mímico que ia lá muitas vezes. Ele pintava o rosto assim de branco, passava um batom preto, fazia umas sombras assim no olho, bem interessantes. Ele vestia uma calça com suspensório, às vezes com a camisa listrada, e ele fazia mímica. Ele fazia várias coisas ali, apresentações para as crianças na igreja, ou às vezes até no próprio culto. Era bem interessante, era bem divertido isso para mim. Talvez em algum momento eu também tenha achado que a Libras é mímica, mas não é. Mímica, ou pantomima, por assim dizer, o sinal de pantomima é assim, é uma forma de arte e naquela representação artística não tem uma estrutura linguística. A Libras ela tem uma estrutura linguística. Por quê? Porque ela é uma língua. Quando aqui no livro A Escrita de Sinais e Mistérios, por exemplo, depois de você já aprender, ver aqui as configurações de mão, aprender como é que escreve elas, tem uns exemplos aqui comigo e com a Raquel, que é a minha esposa Raquel, ela é surda.
Aí chega uma parte que tem textos aqui escritos em Libras. Esses textos aqui, qualquer pessoa no mundo que conheça a escrita da língua de sinais, por ela ser um sistema de escrita internacional, vai conseguir ler, conseguir fazer os sinais. Igualzinho, do jeitinho que está aqui. Quando você pega, por exemplo, um texto em inglês, se você não sabe inglês, você não sabe ler ele. Mas a escrita em língua de sinais é internacional. Então, qualquer país do mundo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que pega esse texto consegue ler, sinalizar exatamente do jeito que está aqui. É isso que você aprende aqui no livro. E, consequentemente, você se aprofunda na Libras. Mas, obviamente, uma pessoa dos Estados Unidos que não é fluente na Libras, que não sabe Libras, quando pega esse texto aqui, ele pode ter, e ele sabe esse texto, aí vai conseguir sinalizar, mas não vai entender. Mas você vai entender. Por que que você vai entender? Porque você sabe português. Aqui no livro você vai ler, aqui tem as explicações de cada sinal. Inclusive aqui tem os sinais. Todos os sinais que são usados aqui no texto estão escritos aqui nas páginas anteriores. Eu sou casado com uma pessoa surda, Raquel. A gente vai fazer 13 anos de casados. Quando eu estava no processo de aprender a Libras, eu nunca tinha pensado que algum dia eu fosse namorar, ainda mais casar com uma pessoa surda. Nunca. Mas essa foi a segunda coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida. Conhecer a Raquel. Porque talvez você saiba ou não, mas quando eu conheci a Raquel, foi no momento em que eu ainda não era fluente na Libras. Mas eu achava que era. Tinha mais de 6 anos que eu estava estudando a Libras. E eu estudava Libras quase todos os dias, praticamente. No dia em que eu conheci a Raquel, foi o último dia do meu curso de Libras, como aluno. Foi o segundo curso que eu estava fazendo. Esse foi numa instituição de surdos, foi 1 ano e meio. E aí a Raquel foi, ela estava junto com uma amiga dela surda, que era namorada do meu instrutor de Libras, que também era surdo. E eu estava vendendo bombons nessa época para poder ajudar nos cursos da faculdade. E a Raquel comprou bombons na minha mão. Foi 3 bombons. 3 bombons, R$ 2 na minha. E foi uma experiência incrível, porque pra gente só se viu, né? Mas, mais ou menos uns 7 meses depois, a gente estava participando de um congresso, né, um acampamento do Ministério dos Surdos, lá em Belo Horizonte, de uma igreja. E a Raquel me reconheceu na fila do almoço. Chegou assim para mim de uma vez, assim, ela pulou assim na minha frente e falou: tudo bem? Lembra de mim? E eu fiquei assim, sabe? E eu lembro que parecia que era como, sabe aqueles arquivos antigos, sabe? Aqueles gavetões de arquivos, que tem aquelas fichas. Eu senti parecendo que minha mente estava pegando as fichas assim, me olhando e procurando. De onde eu lembro dela? Eu lembrava vagamente dela, mas eu não sabia de onde. Será que ela tinha visitado a igreja? Quem era? Eu lembro que tinha surdos que iam lá na minha igreja, tinha uma surda de pele clara e tal, e eu achava que talvez fosse a Raquel, e eu fiquei assim, tentando, chegou um ponto que eu falei assim, gente, minha cabeça tá saindo fumaça já na minha cabeça, assim. Eu não lembrei. E aí eu fiquei muito envergonhado, né, com isso e tal. Aí eu falei pra ela assim, bom, minha mente deu uma volta assim, eu lembrei. Eu fiquei com muita vergonha, sabe? Muita vergonha. Porque ter vendido aqueles bombons naquela época foi um momento muito importante para mim de transição. E, poxa, não tinha lembrado, né? Aí eu fui me servir, sentei com ela e com outros surdos ali no almoço, a gente foi conversando em Snacks. E aí eu vi o fenômeno mais incrível que eu já tinha visto na minha vida até então. A Raquel estava sinalizando em Libras e contando histórias, né, da vida dela, o que ela fazia, o que ela trabalhava e tal. E o jeito dela sinalizar parecia que ela estava fazendo uma poesia. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Nunca, nunca. A experiência de algo poético em Libras para mim era a interpretação da igreja, que eu fazia ou que eu via outros intérpretes fazendo. Era isso.
Nunca tinha visto uma poesia em Libras. Já tinha visto vídeos em Libras, já tinha visto surdos de vários estados sinalizando em Libras, já tinha conversado com vários surdos. Às vezes eu entendia muito bem, às vezes não. Sonhava em fazer algo mais na comunidade surda, por isso que eu tinha ido naquele retiro ali. Mas eu estava vendo ali, e hoje em dia, não sei se você sabe, mas a Raquel é poeta. Na verdade, eu falo que ela é poesia, a poesia em pessoa. Né? A minha paixão por ela começou ali, por ver ela sinalizando assim de forma assim tão incrível. Né? Talvez você não saiba o que é uma poesia em língua de sinais. Vou até ver aqui se eu consigo compartilhar aqui a tela com você, mostrando alguma poesia de Raquel. Porque, assim, é incrível, 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 incrível mesmo. Ah, eu já sei onde pode ter aqui uma poesia. Ah, ó, vou mostrar uma poesia aqui para vocês. Espera aí. Porque, assim, eu acho que a poesia é algo assim tão, tão, tão incrível, mas, assim, só funciona se você ver. Eu falando para você que a Raquel é poesia, é diferente de você mesmo ver. Agora, deixa eu ver como é que eu vou fazer para compartilhar a tela aqui com você. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Espera aí, fica aqui comigo. Você vai gostar da poesia que ela vai fazer aqui. Tela, dispositivo de captura de vídeo, fonte de mídia, fonte de vídeo do VLC. Eu acho que é isso aqui. Espera aí. Estou achando aqui. Essa poesia de Raquel aqui, ela me emocionou muito. Fonte de mídia. Eu acho que isso aqui. Isso. Achei aqui como é que faz para eu compartilhar com você. Lá. E eu ver como é que eu. Eu vou ficar no cantinho aqui e aí você vai vendo aí, porque eu não sei como fazer aqui. Geralmente é o meu time que opera essa parte. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou fazer o seguinte. Vou dar o boi dessa vez. Eu vou interpretar a poesia dela, mas eu vou te dar o privilégio, primeiro, de você ver a poesia dela aqui. Vou fazer aqui, falar para o próximo. Ah, claro, acho que eu descobri aqui. Agora eu vou ficar aqui na lateral aqui. Aí vai ficar melhor aqui. Pronto. Vamos lá. Então, você vai ver a poesia de Raquel e então eu vou voltar e vou traduzir ela para vocês. Comenta aqui embaixo o que você entendeu. Comenta aí. Antes de eu continuar aqui, vai lá e comenta. Tá? Tô? Então vamos lá. E só abrindo um parêntese aqui, em qualquer língua que seja, interpretar uma poesia é uma das coisas mais desafiadoras que tem. Por quê? Porque na minha interpretação aqui, obviamente, não vai ter rimas, né? Fazer isso aqui agora na hora assim é complexo. Mas na Libras tem rimas e eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou interpretar aqui
pelo menos o significado, para que você possa acompanhar, caso você não domine a Libras ainda. Olha, aquilo que a gente vê de onde vem, no solo, abre-se alguns buracos. E cada um desses buracos abertos, equidistantes, bem organizados, ali se fixa a fundação. Observa se está tudo certo, se está bem alinhado, se está no formato certo. E a partir disso, pode-se preparar um piso. E a partir disso, sobem-se paredes, um telhado e se constrói uma casa. Vou voltar para compartilhar com você o que são as rimas no que a Raquel está sinalizando aqui. Vai observar o formato da mão de Raquel. O olhar dela, o formato das mãos. Olha esse formato das mãos aqui. Percebe? É esse mesmo formato aqui que ela está fazendo que ela vai usar mais à frente. Olha só. Com essa mesma mão em que ela apontou e disse o que era o piso ou o solo, é a mesma configuração de mão praticamente, só uma pequena adaptação para mostrar o solo sendo aberto, sendo perfurado. Observa como que tem a rima aqui de eu abro o buraco em um lugar, depois abro no outro, depois no outro, e o corpo vai se movendo e o olhar atento. Eu acho isso aqui encantador. Encantador. E aí você, então, a mesma configuração de mão para fazer os alicerces, percebe? E então, para fazer a base da casa, né? Que eu tinha percebido que era a medida, mas na verdade é a parte da base. Bem feito, confere se está feito, e então se prepara o piso e sobe-se as paredes. Olha só a configuração de mão. Sobe-se as paredes. E a partir disso, o telhado. E assim se constrói uma casa. Sério. Só que se você parar para observar, isso aqui é sobre a vida. Você precisa de construir alicerces fortes na vida, no seu aprendizado da Libras. Porque é com base nesses alicerces que você fixa, que você estabelece, e vai ser preparado. Piso, as paredes, telhado, e tudo que você vai ter dentro da casa, ou tudo aquilo que você vai fazer com a Libras. É sobre isso, essa poesia de Raquel. E aqui tem outras poesias, tem incontáveis, contáveis. No nosso canal do YouTube e também no Instagram, você vai encontrar mais poesias de Raquel. Tá? Vou voltar aqui a tela. E estava eu lá, conversando com a Raquel. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo a leitura comentada do livro Escrita de Sinais e Mistérios, da página 55. Eu li aqui que por muitos séculos as línguas sinais foram consideradas gestos, mímica, comunicação arcaica, ineficaz, diabólica, representação das línguas orais e tantos outros termos errôneos. Eu disse que, na verdade, poderia até riscar isso de por muitos séculos, porque, infelizmente, é assim até os dias de hoje em muitos lugares. Né? Muitas pessoas ainda consideram que as línguas sinais são só uma tradução do português. Muita gente acha isso por desinformação mesmo, não sabe que é assim. E aí eu estava compartilhando aqui, estou compartilhando como que eu conheci a Raquel, como é que foi o meu começo nesse universo da Libras. E aí eu estava conversando com a Raquel, né, minha esposa, ela é surda, e, e aí eu vi que ela era poética, que ela era a poesia ali em pessoa. Eu nunca tinha visto alguém, ela conversando comigo e sinalizando assim de forma poética. Eu fiquei encantado com isso. E ela ficou encantada com o conhecimento que eu estava compartilhando com ela. Eu estava compartilhando conhecimentos da Bíblia, histórias bíblicas e tal. E tanto, inclusive, que o nome dela é o nome de uma personagem da Bíblia, que é a esposa de Jacó.
a esposa preferida dele, né? E aí a gente gostou muito de conversar e conversa vai, conversa vem. Eu passei o meu contato para ela, esqueci de pegar o contato dela. Na semana seguinte eu fiquei ansioso. Nossa, eu conheci uma pessoa incrível, uma mulher incrível. Como é que eu vou fazer contato com ela? Como é que eu vou descobrir como encontrar ela? Eu não sabia. E a Raquel mandou uma mensagem SMS. A gente marcou de se encontrar depois com alguns outros surdos. Na verdade, eu queria encontrar com ela, mas era uma cultura diferente. Eu não sabia como lidar com isso. Nós, ouvintes, quando a gente tem esse contato com a Libra, a gente não sabe que os surdos têm uma outra cultura. Eu já sabia que tinha uma outra cultura, que os surdos têm uma outra cultura. Mas aí estava o problema, eu não sabia como era essa cultura, como é que eu poderia me comunicar de verdade assim, né? E se ela tivesse apaixonado por mim também? Como é que seria? Eu não sabia. E naquele processo, eu foi um processo assim de muito aprendizado para mim, muitas descobertas, né? Aí a gente marcou e com outros surdos, aí todo mundo foi dando bolo, ninguém foi, todo mundo foi desmarcando, aí só sobrou eu, a Raquel e uma amiga dela. E aí essa amiga dela percebeu e falou comigo assim, olha, eu não vou poder ir e tal, mas vocês podem ir, divirta-se lá, vai ser muito legal, a gente ia no zoológico de Belo Horizonte. E aí essa amiga da Raquel falou a mesma coisa para ela, na verdade ela já tinha percebido que tinha um clima rolando, né? E aí a gente foi, só eu e a Raquel se encontrar. E pensa num passeio agradável, sabe? Foi tão divertido, tão divertido. Eu cresci indo no zoológico, assim, infinitas vezes, zoológico, Parque Municipal de Belo Horizonte, sempre gostei muito de natureza por causa disso também. Eu acabei descobrindo que a Raquel também amava esse contato assim, com a natureza, né? E assim foi o nosso começo. E era muito legal, porque eu conversava e eu entendia, sinalizava e eu entendia o que ela estava dizendo. Mas chegou um momento em que eu pedi ela em namoro, algumas semanas depois, né? E a gente começou a namorar, e a gente se encontrava, e eu voltava para casa sempre com dor de cabeça. Gostava muito de estar com a Raquel, mas toda vez eu voltava para casa com dor de cabeça. Eu não sabia o porquê, não entendia o que é que estava acontecendo. Até que teve um dia eu perguntei para ela se ela tinha dores de cabeça constante, que tinha alguma coisa errada comigo. Eu achava que era porque eu tinha trabalhado o dia todo e ia encontrar com ela às vezes à noite, ou às vezes no final de semana. Eu tinha trabalhado o dia todo, tinha feito faculdade à noite durante todos os dias, enfim. E aí eu perguntei para ela se ela sentia essa dor de cabeça assim também. Para quem não sabe, sinal de dor de cabeça é assim, ó. Ou pode ser assim também, a cabeça latejando, né? Pode ser assim, cabeça e o sinal de dor, né? Cabeça doendo e tal. Pode ser assim também, mas assim é mais natural para os surdos. Minha cabeça era assim, ficava assim. E aí a Raquel falou assim, não, não. Eu custei descobrir o que estava acontecendo. Eu lembro que eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para voltar para casa. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo. Algo no que eu estou fazendo está errado. Não faz sentido. Eu gosto da língua de sinais, gosto de estar com a Raquel, gosto de ter essa comunicação, é apaixonante, é visceral para mim, eu quero mais, sabe? Eu estou com a Raquel, eu vou aprendendo mais, mas era muito frustrante porque passou a ter muita coisa que a Raquel conversava comigo que eu não entendia. Não entendia. Você namora alguém que, se você não está entendendo o que a pessoa está falando com você? E eu achava estranho eu não entender, porque eu me considerava fluente na Libras. E naquele processo, eu comecei a perceber que eu sabia Libras, que eu tinha algum nível assim de fluência, mas eu não era fluente. Não o suficiente de verdade.
Não era. E foi muito frustrante isso para mim, porque tinha mais de 6 anos que eu estava na área, eu já trabalhava com a Libras, eu já tinha dado muitos passos muito importantes com a Libras na minha vida. Eu consegui entender a minha namorada. Esses dias eu conheci uma pessoa que, rapaz, na verdade ele não é rapaz mais agora, né? Mas estava conversando com ele. Em algum momento da conversa, eu contei: minha esposa é surda, a gente trabalha no ensino da Libras. Falei da Universidade da Libras, falei do livro Escrita de Sinais e Mistérios, de como é que foi o processo de escrita dele. E então, ele me ouviu contando a história e tal. E aí chegou um ponto da história que ele falou assim: Madison, por que as pessoas se interessam por aprender a Libras? Eu falei: tem várias razões. Tem pessoas que são muito lógicas, né? Racionais. As pessoas gostam muito da Libras porque a Libras é um desafio de aprendizagem praticamente, né? Você olha para a Libras, você entender o funcionamento dela, né? Por exemplo, um sinal que eu tinha escrito aqui, outra leitura comentada, esse sinal aqui, por exemplo. Você olha esse sinal aqui escrito em Libras, que é esse sinal aqui, orar. Pessoas que têm esse perfil assim, mais racional vão observar o sinal e falar assim: mas por que esse sinal é feito desse jeito, né? Por quê? Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas. Eu olho para o sinal, eu quero entender o porquê dele. Foi por isso também que a gente criou o Diciolibras, que o sinal dele é assim. O próprio sinal de consequência que eu escrevi também, tá? Esse sinal aqui, né? Consequência. Por que o sinal de consequência é assim? Então, pessoas que têm esse perfil assim, elas querem entender o porquê, sabe? Poxa, eu consigo me comunicar com todo mundo que eu ouvi, mas não consigo me comunicar com os surdos. Eu quero entender como é que se comunica com os surdos. São pessoas que querem entender como é que a Libras funciona. E eu, particularmente, acho isso incrível, porque desde o primeiro sinal que eu aprendi, eu queria entender o que estava por detrás. O primeiro sinal que eu aprendi foi esse sinal de cadeira, né? E aí me explicaram que são as duas pernas. E aqui é onde você está assentado, caso a cadeira. Mas pode ser só assim, assentar. Se for um sofá, por exemplo, sofá é onde você assenta e que é almofadado. Para mim foi incrível. Eu conversando com ele, eu falei assim: mas tem pessoas também que veem os surdos e percebem que os surdos estão isolados. Os surdos estão isolados na sociedade. Os surdos vivem num país onde nasceram, mas como estrangeiros. Pouquíssimas pessoas sabem se comunicar com os surdos. Eles ficam isolados. Talvez você trabalhe com surdos, talvez tem surdos aí no seu trabalho, amigos surdos, colegas de trabalho surdos, ou mesmo em sala de aula você tem algum amigo que é surdo, e você já deve ter percebido como que os surdos se sentem sós. Ninguém sabe se comunicar com eles. É frustrante. Talvez você já tenha percebido que os surdos não dominam o português. Então a comunicação em português escrito com surdo não funciona. Não funciona. E essas pessoas são as pessoas que às vezes mais se importam com os surdos. São as pessoas que vão lá, se aproximam, acolhem, não sabem nada de Libras, mas quer estar perto do surdo, quer ir lá, quer ajudar, quer, sabe? O pouco que entendeu o que o surdo falou, ele conta para as outras pessoas, ele começa a dizer para todo mundo: você tem que aprender a Libras, você tem que aprender a Libras é incrível. Mas ele mesmo não sabe. Mas ele quer que todo mundo aprenda a Libras. Mas ele não sabe a Libras ainda.
mas ele quer que todo mundo aprenda a Libras. Porque ele percebeu que quanto mais pessoas souberem a Libras, mais surdos vão ser felizes, mais pessoas vão poder conversar com surdos. E cá entre nós, a coisa mais incrível que tem é conversar em Libras. Se você ainda não sabe se comunicar em Libras, saiba que o dia que você conseguir se comunicar a primeira vez, provavelmente vai ser um momento assim mais emocionante na sua vida, sabe? Então, tem muita gente que quer que todo mundo aprenda a Libras, mas a própria pessoa não aprendeu ainda. Aí você vai viver isso, você vai vivenciar a Libras nas suas mãos, assim, sabe? O livro Escrita de Sinais e Mistérios pode te ajudar. São 871 sinais escritos. Mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar links do nosso site. Lá você vai conseguir conversar com o meu time. Nós preparamos métodos para te ajudar no caminho da Libras. E tem pessoas que querem estar com surdos porque perceberam que tem algo mais ali, sabe? Como se fosse uma troca, né? Porque o surdo tem a língua de sinais que você pode aprender, você tem o português que você pode ensinar. Você tem o conhecimento dos livros, o conhecimento da escola, o conhecimento da faculdade, o conhecimento que você tem aprendido em tantos lugares e que o surdo não tem acesso. Pessoas que têm esse perfil vão amar chegar perto dos surdos para poder compartilhar algo que elas sabem e aprender algo com os surdos também. Eu lembro que quando eu estava namorando a Raquel, a coisa mais incrível que tinha era eu sinalizava para ela, ela não falava aquilo, ela não tinha entendido direito, mas na cabeça dela ela interpretava aquilo ali para Libras. Não estava claro que eu tinha dito em Libras, eu achava que estava, mas não estava. E ela pegava aquilo ali e ela ia sinalizando de novo. Eu custei perceber que era isso que ela estava falando, ela estava me interpretando para Libras. Então, eu percebi esse tipo de troca assim também, sabe? Foi algo assim bem interessante. E pessoas assim também gostam de desenvolver projetos, estratégias que possam ajudar os surdos. São as pessoas que têm ideias de fazer coisas incríveis para as comunidades surdas. Vamos reivindicar os direitos dos surdos. Eles têm direitos. Precisa ter mais intérpretes nas escolas. Tem que ter, ensinar Libras nas escolas. Tem que ter Libras na igreja. Pessoal, a gente tem que aprender Libras para a gente receber os surdos aqui na igreja. E essas pessoas começam a articular e começam a mobilizar pessoas para poder ajudar mais os surdos. Que seja na igreja, no trabalho, na escola, na academia, em todo lugar. Eles começam a mobilizar mais pessoas e mostrar que é importante aprender a Libras e até mostram leis. Olha, tem essa lei, a Lei 10.436 de 2002, Decreto-Lei 5.626 de 2005 e tantas outras leis que existem que garantem esses direitos dos surdos. São pessoas que reivindicam. E aí eu falei para essa pessoa que eu conheci que tem também as pessoas que gostam e que têm uma facilidade muito grande de apoiar, é aquele ombro amigo. Pessoas assim são extremamente importantes na nossa vida. São as pessoas que gostam de dar o ombro para o outro, né? Ou de ser até, às vezes, os braços que vai lá e vai fazer a coisa acontecer. Né? Então, eu conheci muitas pessoas assim, na igreja, em ONGs, em associações de surdos, pessoas ouvintes. Sabia nada de Libras. Talvez um sinal. Bom dia, só isso. Mas assim, eram os braços ali do surdo, sabe? Ia lá e fazia a coisa acontecer. Tinha um mutirão para construir alguma coisa, ia lá e ajudava a construir, sabe? A pessoa ia lá na igreja e não tinha um palco ali, tudo ficava no mesmo nível, no mesmo piso que estava a pessoa aqui, o piso aqui, assim, né? No mesmo nível que a pessoa estava lá para poder falar algo para os surdos, analisar algo para os surdos, era o nível que o surdo estava em pé. Então os surdos ficavam assim, ficavam aquela dificuldade de olhar lá na frente assim. E aí o que o cara foi lá e fez? Ele arrumou madeira, sabe? Nessa época, essa pessoa aí
trabalhava como policial. O cara arrumou madeira não sei onde, sabe? Arrumou ferramenta, alicate, martelo. O cara foi lá e ajudou na igreja e fez um palco lá. Ele fez um negócio dessa altura assim, para que quando fosse ter as celebrações da igreja, o pessoal ficar em pé lá em cima, fica mais fácil para os surdos verem, né? Não ficar aquela diferença assim de nível assim para conseguir ver mais fácil. Essas pessoas aí apoiam os movimentos de surdos. Elas fazem parte, elas gostam de organizar as coisas. E na hora de aprender a Libras, né, ela tem um caderno lá, anotado, assim, tudo muito bem estruturado, faz aquele tanto de anotação ali em português, escreve tudo ali, como é que faz o sinal, vira para lá, vira para cá e tal. E gosta de fazer aquela sinalização assim bem certinha, se preocupa exatamente como que é a configuração de mão e se está fazendo certinho, se está montando a frase certinho. A escrita de sinais ajuda muito pessoas que têm esse perfil também, porque você aprende exatamente como que o sinal é. E é muito interessante isso. E aí tem também as pessoas que aprendem a Libras porque percebem que a Libras é uma forma tão, mais, tão, mais, tão, mais, tão incrível, tão fascinante de comunicação, que dá aquele brilho no olhar, assim, você vê a Libras e fala assim, nossa, eu tenho que aprender isso, é diferente, sabe? E essas pessoas também contribuem muito com as comunidades surdas. Por quê? Porque são as pessoas que gostam das coisas assim, tudo muito bem arrumado, muito belo. Então, quando vai ter algum evento nas comunidades surdas, ele acaba indo lá, ajudando também para fazer aquela decoração, fazer a coisa ficar assim, tudo muito bonito, tudo muito belo, sabe? Muitas dessas pessoas acabam se tornando intérpretes de Libras também. Embora cada um desses outros também tem muitos intérpretes com esses perfis aí também. Mas essas pessoas, quando se tornam intérprete, elas gostam de vestir uma roupa muito bonita, muito bem arrumada e tal, para poder ir interpretar. E às vezes se maquiam, quando são mulheres, né? Fazem penteados exóticos, diferentes e tal, porque querem sair muito bem na fita, né? E, e gostam de transmitir esse glamour que a Libras tem, essa beleza que a Libras tem. Então, muitas mulheres que têm esse perfil assim, e elas pintam as unhas assim para ficar mais bonita ainda a sinalização na Libras. E são pessoas que têm uma garra muito, muito, muito forte. Não desistem da Libras de jeito nenhum. Tá difícil, mas vai lá e vou conseguir. Tá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos tentando aprender a Libras, mas não desiste nunca. Continua, insiste, sabe? Não desiste. Tá difícil, mas não desiste de jeito nenhum. Essas pessoas, elas têm uma contribuição assim gigante com as comunidades surdas, porque elas são as pessoas que ajudam a fazer as coisas acontecer. Cada pessoa, cada um de nós tem um pouquinho dessas características. Isso que torna tão bonito a nossa comunicação. E eu conversando com esse rapaz, eu falei sobre isso. E aí ele me falou assim, Madison, eu não te contei, mas eu já namorei uma mulher surda. Eu falei, olha, e ele começou a contar, olha, eu tive uma namorada, ela era surda, e a gente namorou por 4 meses. Foi a pessoa mais incrível que eu conheci até então, naquela época. E só tinha um problema, eu não sabia Libras. Ela era muito bonita, muito inteligente, muito esforçada, deu grandes passos nas comunidades surdas já. Sei, acompanho a história dela, ele falou. Mas eu não sabia a Libras. Mas eu me esforçava, como homem, eu queria muito agradar ela, então eu buscava de várias e várias e várias e várias, várias formas agradar ela, sabe? A gente saía junto, a gente passeava junto. Era muito bom o momento que a gente estava junto, sabe? E eu esforçando assim para comunicar e tal. Tinha aprendido alguma coisinha ali, mas eu não sabia Libras. Eu não era fluente na Libras. Não sabia quase nada ele me falando.
Mas eu consegui ir levando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, me esforçando muito, muito, muito mesmo. Mas aí, quando deu 4 meses, ela me entregou um bilhete. E nesse bilhete, ela falou assim: Fulano, você é o homem incrível. Você é um homem incrível. Eu amo estar com você, eu gosto de estar com você, mas não funciona. Você não entende o que eu preciso. Você literalmente não me entende. E aí ela terminou com ele. E ouvindo ele me contar isso, eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas estão tentando aprender a Libras e desistem no meio do caminho? Quantas pessoas não desistem de aprender a Libras, perseveram, insistem, 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 insistem. Faz um curso aqui, faz um curso ali, tenta de um jeito, tenta do outro. Tem 300 vídeos no YouTube para poder assistir. Faz anotações. Lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não desiste. Mas também não aprende. E eu vi o olho desse cara, a angústia dele. Ele falou assim: Madison, poderia ter sido o amor da minha vida. Eu fiquei muito sensibilizado ao ouvir essa história. Muito. Eu sou casado com a Raquel. Eu fiquei imaginando se fosse eu lá atrás. Eu sei as dificuldades e os desafios que eu enfrentei no começo do meu namoro com a Raquel, porque eu não entendia a cultura dela. Eu não sabia que tinha uma cultura tão forte ali por detrás, como eu fui descobrindo depois. Quando eu estava participando daquele evento, do encontro de jovens surdos, e eu vi aquela frase lá no slide final que eu contei antes para vocês. Seja a mudança que você quer ver no mundo, de Mahatma Gandhi, eu falei, é isso. Eu não quero que as pessoas vivenciem as angústias que eu vivenciei no meu aprendizado da Libras. Eu não quero que as pessoas se frustrem, como tantas vezes eu me frustrei por tentar passar algo em Libras e não conseguia, não saber como é que faz. Eu não quero que as pessoas se frustrem ao aprender um sinal, achar que está certo, depois chegar para se comunicar com surdos e não conseguir. Não conseguir. Quero que as pessoas tenham uma experiência diferente no aprendizado. Quero que as pessoas não tenham que passar pelas dificuldades, pelos desafios que eu passei para aprender a Libras. Quantos desafios! Eu aprendi um sinal, achava que tinha aprendido, na hora que eu ia fazer, eu esqueci o sinal. Eu aprendi o sinal, me mostravam como é que era, entendi a frase, eu ficava treinando aquele negócio em casa infinitas vezes. Na hora que eu chegava na frente do surdo para fazer, eu não conseguia fazer. Parecia que dava um branco na minha cabeça, saía um ou outro sinal, eu saía de lá envergonhado. Sabe? Antes eu tinha vergonha porque eu não sabia a Libra, eu chegava lá para comunicar, eu não sabia nada. Depois eu tinha vergonha porque eu chegava lá, eu sabia alguns sinais, mas eu não lembrava. Tudo ia embora, eu lembrava dos sinais. E foi nesse dia que, vendo essa frase, seja a mudança que você quer ver no mundo, eu falei assim: eu vou ser essa mudança. Eu vou ser essa mudança. Fizer tudo que tiver no meu alcance. Nessa época eu não fazia a mínima ideia como é que eu ia fazer isso. O livro Escrita de Sinais Sem Mistérios nem existia nessa época ainda. Nem existia. A gente nem imaginava que ia escrever um livro. Sabe? Mas foi nesse dia. Eu falei assim: tem pessoas que estão tentando aprender a Libras, que sonham em se comunicar com surdos, sabe nada ainda de Libras, mas quer, tá lá tentando aprender alguma coisa. Talvez tenha visto na TV, talvez seja um sonho até de infância, da adolescência.
Nesse evento aí eu conheci algumas outras pessoas ouvintes, voluntárias lá também, e, e eu vi que elas não sabiam se comunicar. Muitas vezes eu interpretei a conversa dos surdos com elas. Elas estavam lá para apoiar o evento, para ornamentar o evento, para poder organizar as coisas. Algumas eram pontes para poder ligar, fazer pedido de coisas ou para enviar recados ali para a administração de onde estava sendo feito esse evento. E, e eu interpretava para essas pessoas. E nesse dia eu percebi que, independente se o que se apaixonar pela Libras foi entender como ela funciona, ou se o que te atrai na Libras é a possibilidade de você estar com os surdos, ir lá e abraçar, e sentar, e conversar, e chamar às vezes o surdo para ir na sua casa, para um almoço, para um churrasco, ou você ir na associação de surdos e ajudar lá a preparar algo especial, porque você tem habilidades culinárias e tal. Você quer lá ser aquela pessoa que gosta de chegar lá, conversar, ser aquele ombro amigo para os surdos ali, ou gosta de chegar lá e ajudar e fazer coisas juntos com os surdos, apoiar os projetos, você tem a facilidade de organização de coisas, né? Ou você gosta mesmo de entender, você tem esse caderno estruturado lá da Libras, ou você gosta de reivindicar, você entendeu que os surdos têm necessidades, entendeu que eles têm direitos, e você quer ir lá e você quer reivindicar e quer fazer a coisa acontecer. Ou mesmo se você gosta de ajudar a língua de sinais a ter mais destaque, você mesma gosta de perceber esse diferencial que a Libras tem para você também, quer seja como intérprete, como professor de Libras, como professor de surdos, você tem essa força para poder fazer essa diferença na comunidade surda. Qualquer que seja o seu perfil ou o que te atraiu na Libras, só tem como você realizar isso se você aprender a Libras. Você pode ser a pessoa mais educada que for. Você pode ter o maior amor pelos surdos que for. Pode ter até um filho surdo e ter o maior amor do universo por ele. Se você não souber a Libras, essa conexão não acontece. E foi isso que eu percebi ouvindo a história desse jovem. Essa história não acontece. Meu relacionamento com a Raquel, ele tem se desenvolvido cada vez mais por causa da Libras. Por causa de eu ter entendido essa cultura. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Talvez você esteja enfrentando muitos desafios no seu aprendizado da Libras, já tentou de tudo. Talvez você seja uma das pessoas que, por muitos séculos, obviamente você não está aqui há muitos séculos, né? Mas que por muitos anos considerou a Libras como gestos, mímica, comunicação arcaica, ineficaz, diabólica, representação das línguas orais, ou seja, achar que a Libras é só uma tradução do português, tantos outros termos errados. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas, ou ainda seja, ou conhece várias pessoas que acham que a língua de sinais é assim, superficial, gestos, e com sorte um dia você vai aprender. Não precisa ser assim. Existe um caminho muito mais simples, muito mais prático, muito mais efetivo, comprovado para você aprender a Libras. O meu sonho, ele só se torna concreto, sabe quando? Quando você aprender a Libras. Quando você puder chegar para o surdo, puder sinalizar para ele fluentemente. Você entender o poder que a escrita de sinais tem. Eu poderia ter seguido qualquer carreira na minha vida.
qualquer. A quantidade de pedradas que a gente já levou por causa da escrita da língua de sinais, publicar um livro sozinhos, a quantidade de portas que se fecharam para a gente por causa disso, causa da disrupção que os nossos métodos oferecem, da inovação que é se tornar fluente em Libras em 8 semanas, como é o método fluente em Libras que eu e a Raquel criamos. A gente perdeu muitos amigos, muitas pessoas se afastaram da gente. Mas o meu maior interesse, o meu maior sonho é que você aprenda a Libras de verdade. Porque todo o meu trabalho, se tiver uma pessoa me assistindo, mas essa uma pessoa aprender a Libras de verdade com a gente, vai ter valido a pena todo o esforço. Todo o esforço. Quando eu conto para vocês, ou já contei em outras leituras comentadas, do processo que foi escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, primeira edição, foram cerca de 10 meses de trabalho, manhã, tarde e noite para fazer. Foram 246 páginas. Segunda edição, feita alguns anos depois, tem 416 páginas. Quando eu criei, junto com a Raquel, essa segunda edição, revista atualizada e ampliada, a gente poderia ter feito volume 2, 3 talvez, e ofertar para você vários volumes. Funcionaria? Funcionaria. Você ficaria feliz? Você ficaria feliz. Mas tem algumas coisas da primeira edição, essa edição aqui, que eram necessárias ser revisadas. E o nosso compromisso é com a verdade, é de ensinar com clareza. Quando você não tem uma orientação, quando você não tem um caminho, eu sei o quão é difícil aprender a Libras assim, sozinho, sem orientação, do jeito tradicional, decorando sinais, decorando frases, tentando decorar regras de gramática, tentando decorar os tipos de classificadores que tem, os classificador instrumental, o classificador de incorporação, tal, tal, tal. São termos importantes, mas que na hora que você estiver conversando com o surdo, você não precisa saber regrinha nenhuma. Nenhuma. Você não precisa saber regra gramatical nenhuma. Elas são importantes. É possível você saber usar sem você ter decorado regras. É por isso que os nossos alunos se tornam fluentes em 8 semanas. Alunos do método Fluente em Libras, que inclusive são essas pessoas aqui, olha. Mariana, acho que esse daqui é o Egmar, a Lourdes, essa, não se lembra o nome, essa daqui é a Luana, essa também. A Rosana aqui em cima, Rosana, o Tiago aqui em cima. Muitos eu me lembro o nome. O John tá aqui no cantinho aqui, ó. Muitos eu me lembro até o nome. Outros tantos eu vejo o rosto aqui, às vezes eu não me lembro o nome. Mas eu lembro da história. Esse daqui mesmo, esse daqui, tem uma filha surda. Esse daqui sabia nada de Libras. Você vê ele sinalizando em Libras. É emocionante. 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 Quando a gente criou a Universidade da Libras, e o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, a gente definitivamente não fez isso para aparecer. A gente não fez isso por nos considerarmos melhores do que outras pessoas. Nós não fizemos isso por nós. A gente poderia trabalhar em qualquer outra área. A gente fez isso por pessoas como você, que amam a Libras
querem estar juntos com surdos, que quer apoiar projetos com surdos, que quer fazer diferença na sua igreja, recebendo surdos, que quer fazer diferença no seu trabalho, acolhendo surdos, que quer fazer diferença reivindicando os direitos dos surdos junto com eles, quer fazer diferença como voluntário em instituições, em ONGs, em igrejas, que quer fazer diferença profissionalmente, porque você já entendeu que os surdos, sim, precisam de profissionais também, precisam de intérpretes para a TV, precisam de intérpretes para o atendimento no banco, precisam de intérpretes nas lojas, precisam de intérpretes nos shoppings, precisam de intérpretes em tantos e tantos e tantos espaços, faculdades, igrejas, universidades, cursos, pós-graduações. Por causa de você que a gente está aqui. Porque todo o nosso trabalho só faz sentido quando você, que é ouvinte, aprende a línguas. E é por isso que a gente dá garantia em tudo. Se você participou de leituras comentadas anteriores, você sabe que o livro Escrita de Sinais e Mistérios, essa versão impressa, é uma edição especial comemorativa. Há pouco tempo atrás, comemorou 10 anos de publicação, desde a primeira edição do livro. O livro, segunda edição, está totalmente atualizado. A gente conseguiu produzir uma tiragem especial. Ter o livro em mãos, poder folhear ele, fazer as suas anotações, perceber. Eu conheci uma pessoa que o livro, ela é professora de surdos na escola, o livro dela dava assim com ela debaixo do braço, para baixo, para cima. Ela estava até descolando assim, de tanto que ela usava o livro, sabe? Ela mandou plastificar o livro de tantas e tantas e tantas e tantas vezes que ela usou o livro todos os dias com os alunos dela em sala de aula. Os alunos dela são surdos, alguns se tornaram youtubers, outros são universitários hoje, outros já formaram a universidade, estão trabalhando profissionalmente. Alunos dela, de uma cidade do interior. Talvez você não tenha percebido a diferença que você pode fazer na vida dos surdos. Mas só tem como você fazer essa diferença se você souber a Libras de verdade. Só. Eu conheço muitos familiares de surdos, pais, mães, tios, primos, que amam o surdo, amam, mas não sabem a Libras. A comunicação não funciona. Você viu contando a história do rapaz que namorou uma jovem surda, amava ela do fundo do coração, poderia ter sido o amor da vida dele, mas sem comunicação não funciona. Qualquer relação que seja sem comunicação não funciona. Talvez você tenha um amigo surdo, você gosta muito dele, mas se você não souber a Libras, não funciona. Simplesmente, se você não souber a Libras, se você tem um amigo surdo, você está reproduzindo exatamente o que eu li aqui na página 55. Por muitos séculos, as línguas sinais foram consideradas gestos, mímica, comunicação arcaica, ineficaz, diabólica, representação das línguas orais, seja uma tradução do português, por exemplo, e tantos outros termos errôneos. Se você realmente acredita na Libras, se você realmente sonha em aprender, não se conforme em aprender mais ou menos. Isso não ajuda os surdos. E nem você. Até quando você vai querer ficar sentindo essa angústia que eu sei que você sente de chegar lá e não conseguir se comunicar? Quantos anos você está tentando aprender a Libras e o negócio não vai para frente? Não vai. Você já passou 3 meses que você está aprendendo a Libras e você não consegue se comunicar com o surdo de verdade? Tem alguma coisa errada aí e a culpa não é sua, não. Infelizmente, o jeito de ensino da Libras no nosso país, o jeito que as pessoas ensinam, infelizmente, é o jeito tradicional, igual ensinar inglês para a gente na escola. Eu não aprendi inglês na escola.
Aprendi meia dúzia de palavras. 2013. 2013 eu fui com a Raquel numa feira em São Paulo chamada Reatec, a maior feira da América Latina de coisas da acessibilidade. Lá a gente foi expor o nosso livro e outros produtos nossos na época. E veio um norte-americano. Ele já conhecia o nosso trabalho. Ele estava em viagem pelo Brasil, fez contato com a gente para a gente se encontrar nessa feira. Ele foi lá no nosso stand para conhecer a gente. Foi muito legal. Só que a nossa comunicação não funcionava. Porque na época eu usava o Google Tradutor para comunicar com ele pela internet, por e-mail e tal, ou pelo fórum do SignWire. Mas lá ele não entendia o meu português. E aí eu falei com ele assim, todo confiante: não, você pode falar comigo em inglês. Eu vou te entender. E aí eu respondo para você em português, bem devagar, que você vai me entender. Eu não estava entendendo quase nada do que ele estava tentando falar em português, mas ele conseguia entender o português, algumas coisas. Ele falou uma frase para mim, básica, perguntando onde que tinha água para beber. Eu não entendi o que ele falou. Sem comunicação, nada funciona. Nada funciona. Então, quando você me vem falando dos nossos métodos, mostrando aqui os alunos felizes aqui, esses daqui são alguns. São tantos e tantos alunos aplicando os nossos métodos e se tornando influentes na Libras. Essa daqui mesmo é psicóloga. Essa daqui, a Ana, está aqui também é psicóloga. E a professora de dança. De dança. Não, de dança. É essa daqui de sim. Dança. Essa aluna aqui, ela fez uma poesia. Esse vídeo dela aqui é uma poesia em Libras. 8 semanas. Ah, lembrei. O nome dessa aluna aqui é Sandréia. O sonho dela era dar aula para alunos surdos. Imagina a realização dela, fluente, poder me comunicar com surdos. A Libras é incrível. O John, que está aqui, ó. O John, uma vez ele estava de férias, foi em Salvador, fui encontrar com ele, bater um papo e tal. Ele foi aluno da primeira turma do método Fluente em Libras. Antes o John estudava sinal por sinal, ia decorando os sinais, ele olhava na internet e tal, e ele fez uma lista imensa dos sinais que ele sabia, e ele ia tentando, mas não conseguia entender, não juntava, a Libras não juntava na cabeça dele. Ele fez o método Fluente em Libras. Na época que ele fez, o método tinha duração de 10 semanas. Por quê? Porque ele passou 2 semanas entendendo como é que funcionava o método, preparação, preparando a mente e tal, e depois 8 semanas estudando a Libras de fato. Nas turmas seguintes, a gente redesenhou o método. É tão simples, por que tornar complicado o processo da pessoa entender como é que ele funciona? Então fica bem mais prático. Por isso que agora são 8 semanas. Mas o John, quando ele estava mais ou menos na sexta semana dele de imersão na Libras, foi fazer uma banca avaliativa para intérprete, foi aprovado porque ele já estava apto para se comunicar em Libras e tinha noção geral da interpretação, era o que era necessário para essa banca na época. Nesse dia que ele se encontrou com a gente em Salvador, ele me contou que ele ajudou na escola a promover uma excursão para levar os surdos e levar a turma onde ele interpretava, né? Tinha uma aluna surda, ele interpretava para essa aluna, eu acho que é aluna mesmo, e tinha os colegas dela ouvintes ali na turma, né? Crianças. Eles nunca tinham ido no cinema. E ele se mobilizou ali, junto com os professores e tal, e arrumaram um ônibus e tal, e levaram. E é a cidade do interior, eles tiveram que ir para outro lugar, longe, para poder levar aí essas crianças. Ele falou que não teve nada mais emocionante para ele
do que esse dia dele no brinco olhar, sabe? Criança surda ali poder ir no cinema. Ele chegou nessa escola, essa aluna não sabia Libras. Ele usou os princípios que ele aprendeu com a gente e ensinou Libras para ela. Isso aí foi em 2018. Ele continua sabendo a Libras. Ele continua fluente em Libras e, obviamente, se desenvolveu ainda mais. Como assim como cada um desses daqui. E pode ser assim com você também. O nosso trabalho só faz sentido quando você tem resultado. É por isso que a gente acompanha, é por isso que a gente orienta os alunos. Porque o nosso trabalho real é isso aqui, ó. Esse aqui é o sinal aqui da Universidade da Libras. Significa, aqui está Libras, né? A difusão da Libras. Então ele só faz sentido quando você aprende, de verdade. E é por isso que a gente ensina passo a passo. O que eu falei no outro dia, que eu comecei a falar e parei, é o livro impresso. Até o livro impresso, a gente oferece uma garantia. Você garante o seu livro, o livro vai chegar na sua casa, e você, dentro do período de 7 dias, você lê o livro ali, você está lendo e tal. Óbvio, você não pode riscar o livro nesse período. Mas se você nem estragar ele na pontinha, tá? Mas se você não gostou do livro, não se conectou, porque não é para você, faça contato com a gente. Se o livro estiver intacto, você pode devolver ele para a gente. Obrigado por estar com ele. Isso é um direito por lei. Isso não é só com a gente. Qualquer compra que você fizer na internet, você pode pedir o reembolso em 7 dias se você não gostar, qualquer motivo que seja. Mas eu estou enfatizando isso aqui para você porque eu quero que você tenha a melhor experiência. Quero realmente que o livro Escrita de Sinais e Mistérios ele seja um divisor de águas na sua vida, como ele foi para mim, no meu processo de aprendizado da escrita da língua de sinais, como foi para Raquel, como foi para o Maurício, nosso outro professor surdo aqui da Universidade da Libras, como foi para os nossos alunos, como foi para o nosso time da Universidade da Libras, para que você vivencie isso na sua vida. Se você ainda não é fluente na Libras, ou se você já é fluente, mas quer se aprofundar mais, ou quer se tornar um intérprete, faça contato com a gente. Que seja aqui nos comentários, que seja lá em outras redes sociais nossas, né, lá no direct, que seja por e-mail, que seja no nosso site. Se você acessar esse site que está aparecendo aqui, ó, e que vai estar na descrição também, lá tem você pode conversar com o meu time no WhatsApp, tá? Eles vão te apoiar, vão te orientar, vão entender a sua história com a Libras, vão entender o seu momento, vão entender o seu objetivo e te ajudar nos seus próximos passos. Todo o nosso trabalho só existe por causa de você. Só por você. E a gente sabe que você tem o sonho de aprender a Libras, você tem o sonho de se conectar com surdos, de apoiar os surdos de alguma forma, talvez até mesmo trabalhar com a Libras. E o nosso sonho, nossa mudança no mundo só acontece quando você aprende a Libras. E a mudança, a contribuição que você quer gerar só acontece quando você aprende a Libras. Eu sei que para algumas pessoas, quando eu falo 8 semanas para aprender a Libras, soa como, nossa, é impossível, não tem jeito, mas é por isso que a gente garante o resultado. Você seguir o método fluente em Libras em 8 semanas, o nosso acompanhamento em 8 semanas, se não tiver fluente, a gente reembolsa integralmente o valor que você investiu e ainda te dá R$ 500 extras. Entende? Forma de agradecimento e reconhecimento pelo tempo que você investiu, por você ter acreditado em nós. Percebe? A gente está totalmente comprometido com seus resultados. Totalmente comprometido com seus resultados. Eu vivo a Libras 24 horas por dia.
Eu sei a diferença que é você saber a Libras, se comunicar com surdos, entender o poder que ela é na comunicação, ver os olhos dos surdos brilhando quando eles conversam com você, ver os olhos dos surdos brilhando quando você passa uma informação e ele entende. E eu sei a emoção que é os seus olhos brilhando quando você se comunicar com surdos com clareza, quando você for aprovado numa banca avaliativa para intérpretes, quando você conseguir interpretar na igreja um louvor, quando você poder evangelizar um surdo em língua de sinais, quando você puder trazer os surdos para a sua religião, quando você puder se comunicar com o seu filho que é surdo, com o seu familiar que é surdo, com o seu colega de trabalho, da faculdade ou da academia que é surdo. E a gente está aqui posicionado para que não aconteça com você a perda de oportunidades que aconteceu com esse rapaz que eu estava conversando, né? Esse jovem que eu estava conversando, que perdeu a namorada por não saber a Libras, e tantas outras pessoas que perderam oportunidades de emprego, tiveram amigos surdos que acabaram se envolvendo com coisas ilícitas, coisas que estragam a saúde, como por exemplo as drogas, simplesmente porque faltou aquele ombro amigo, se sentiu só. Ninguém sabia se comunicar com ele. Ninguém. Se esforçar para aprender a Libras, infelizmente, não é o que vai te trazer resultado. Se fosse, provavelmente você já saberia a Libras. Se fosse, você provavelmente já seria fluente na Libras. Se fosse, você já seria intérprete. E se você já é intérprete, e lá no fundo você sente que você deveria se aprofundar, você mesmo já sabe, a sua consciência está dizendo que você tem que se aprofundar. Que o nível que você sabe não é o suficiente para o trabalho que você está desempenhando. Eu conheço intérpretes que trabalham profissionalmente, ou até em igrejas ou outras religiões, que estão há anos na Libras, mas não têm uma comunicação efetiva. Não fica clara a comunicação. Não dá para entender. Tudo não entende. Então não é o tempo que vai te trazer resultado. Se você realmente ama os surdos, se você realmente ama a Libras, se você quer fazer essa diferença, você é muito bem-vindo na Universidade da Libras. Eu, a Raquel, nosso time, vamos ter o maior carinho do mundo em te atender, em te orientar, em te guiar passo a passo na Libras, quer seja através do livro Escrita de Sinais e Mistérios, quer seja através de nossos métodos online, com o nosso acompanhamento. Pode ter certeza que se você entra, você vai ser muito bem acolhido, cuidado, acompanhado nesse processo. Pode ter certeza que se você entra em qualquer um dos nossos métodos, conforme o objetivo do que foi prometido naquele método, você vai ter resultados. Você seguiu o método que está ali e com o nosso acompanhamento. Não entendeu algo? Manda mensagem. Nosso time está lá para poder te acompanhar, para poder te direcionar. O link está aqui para você garantir o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios e que você seja uma pessoa que contribua para que nos próximos séculos, mas começando agora, esse ano, esse mês ainda, mais pessoas possam entender que a Libras e as línguas sinais não são gestos, que ela não é mímica, que ela não é comunicação arcaica, que ela não é ineficaz, que ela não é diabólica, que ela não é simplesmente uma tradução do português, uma representação das línguas orais e tantos outros termos errôneos, mas que através de você as pessoas vejam que a Libras é uma língua viva, uma língua incrível, uma língua apaixonante e que dá sempre aquele gostinho de quero mais. Eu sou o Madison Barreto, aqui é o meu sinal. Seja muito bem-vindo à Universidade da Libras. Foi ótimo compartilhar com vocês, com cada um de vocês que assistiram aqui ou que eventualmente vão ver a gravação. Se de alguma forma o que eu compartilhei aqui hoje inspirou você, leve adiante essa mensagem.
Compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas. Faça essa mensagem chegar em mais pessoas que também amam a Libras e que eventualmente estão enfrentando algum desafio na aprendizagem. Não deixe eles desistirem da Libras. Não desista da Libras, porque se você desistir, você está desistindo dos surdos. E os surdos precisam de você. Mas também, se você não desiste, mas também não aprende a Libras de verdade, da mesma forma os surdos estão precisando desse apoio na comunicação, de tantas formas diferentes, e estão ficando na mão. Ou seja, essa mudança que nós queremos ver no mundo. Vai lá.